José Luiz fala que não vê Montserrat tão convencida da decisão que acabou de tomar. Montserrat fala que não será fácil eles fugirem juntos. José Luiz fala que lhe falta grana, mas irá conseguir. Montserrat pensa em vender seu terreno para fugir com ele. José Luiz fala que conseguirá tudo para ela, porque a ama. Ele diz que ela despertou esse sentimento nele, e por isso a ama demais. Ele encerra a frase com um beijo. Bruno revela a Alessandro que o filho do almirante Mendonça pediu a ele uma quantidade absurda de dinheiro, e como não pagou, Lauro se responsabilizou da dívida. Bruno comenta que a família Mendonça está a ponto de perder tudo. Alessandro decide ficar com os documentos. Em seguida, ele diz a Bruno que a partir desse momento ele não trabalha mais para ele. Demétrio chega até Montserrat e diz que ela sempre foi sua irmãzinha e se surpreendeu ao ver ela chupando a boca do cara que estava ali. Demétrio fala que Sebastião a deixou por ela andar se deitando com os marinheiros. Montserrat fala que José Luiz é seu namorado e irá se casar com ele. Demétrio estranha por ela ter colocado os olhos num simples cabo. Montserrat fala que estão apaixonados e nunca se casará com um homem por causa de dinheiro. Ela pede que ele não conte nada à sua mãe, enquanto José Luiz não pedir sua mão. Gaspar convida Maria para darem um passeio a cavalo. Maria segue chateada com o pai, por ele ter proibido ela de ir com Vitor até Alessandro. Sofia fala que Gaspar teve razão de deixá-la ali. Maria afirma que Alessandro conheceu uma mulher em Água Azul e essa mulher chamou muito a atenção dele. Maria relata que tem medo de Alessandro se apaixonar e ir embora com outra. Sofia fala que Alessandro viajou por uns dias e não acha que ele volte casado. Vitor já está na casa de Alessandro, em Água Azul. Vitor fala que tudo está bem na fazenda e Maria mandou abraços para ele. Alessandro comenta que a fábrica está cheia de problemas e descobriu que o administrador esteve roubando por anos. Joventino visita Bruno e oferece a ele uma joia em troca de grana. Bruno fala que não pode comprar a joia dele e revela que Alessandro descobriu os negócios sujos que ele tem feito na fábrica e o demitiu. Joventino ri e fala que o avisou. Bruno comenta que Alessandro queria metê-lo na cadeia. Bruno aconselha Joventino a se cuidar, porque se Alessandro souber que ele também esteve roubando a fazenda, irá se lascar. Demétrio revela à mãe que falsificou uma promissória em nome do seu pai, para que Bruno o esperasse para pagar a dívida. O bestalhão revela que também deu as escrituras da casa para Bruno. Graziella fica furiosa ao saber do que o filho fez. Ela pergunta como ele quer que ela consiga o dinheiro, sem que Lauro saiba disso. Demétrio pede que ela venda as joias. Lauro chama Graziella até o escritório e diz que precisam pagar a hipoteca da fazenda, porque senão irão perdê-la. Lauro fala que pensou em dar de garantia a casa deles ali. Graziella fala que a casa deles é a única propriedade que não está hipotecada. Lauro fala que é melhor perderem a casa do que a fazenda. Graziella pede que ele procure outra solução. Ela pergunta quando ele fará essa operação. Lauro diz que fará assim que seu advogado conseguir a hipoteca. Graziella pergunta se não há outra opção e comenta que poderiam intervir para Sebastião se reconciliar com Montserrat. Lauro fala que jamais venderá sua filha e já disse isso para ela. Graziella pede que Lauro fale com Montserrat, pois ela o entende melhor do que ela. Ele segue dizendo que jamais sacrificaria sua filha. Montserrat chega e vê os dois discutindo aos gritos. Em seguida, Lauro treme e pede um copo d'água. Graziella diz a Demétrio que Lauro quer hipotecar a casa e precisa das escrituras. Demétrio afirma que se não pagarem Bruno Gamboa, não conseguirá as escrituras. Carlota chega e pergunta o que Demétrio arrumou. Carlota culpa Graziella por ter mimado demais o Demétrio, quando deveria ter sido mais rigorosa com ele. Graziella pede que Carlota lhe ajude para que Montserrat volte com Sebastião. Carlota fala que é melhor deixarem as coisas como estão. Carlota sugere que talvez Alessandro seja um bom partido para Montserrat. Graziella comenta que esse cara é um bastardo e não quer um cara assim para sua filha. Ela diz que precisam dar um jeito de fazer com que Sebastião volte para Montserrat. Alessandro revela a Vitor que a mulher que visitava seu pai é a esposa de um homem muito importante de Água Azul.
Vitor fica surpreso. Alessandro fala que o marido de Graziella parece ser mais simpático que ela. Alessandro comenta que Graziella é uma péssima pessoa, mas a filha dela parece ser ao contrário. Vitor aconselha Alessandro a se divertir com as mulheres, começando por Montserrat. Graziella se lembra de quando era amante de Benjamin e saía para ficar com ele, e ele lhe presenteava com joias. Lauro comenta com Graziella que sabe que ela está chateada com ele, mas diz que virão tempos melhores e seguirão em frente. Renato pergunta a José Luiz como vai a relação com a namorada. José Luiz revela que ele e Montserrat vão fugir juntos. Ele fala do grande amor que sente por ela e também da vontade que tem de gritar aos quatro ventos o quanto a ama. José Luiz fala que precisa de grana. Renato fala que há um cara ali no povoado que empresta dinheiro. Graziella e Demétrio vão até a casa de Bruno Gamboa em busca das escrituras da casa. Graziella dá umas joias para pagar pelas escrituras. Bruno revela que Alessandro Almonte pegou as escrituras. Demétrio tenta machucar o infeliz, mas Bruno o ameaça com a arma e diz que Alessandro Almonte o obrigou a dar as escrituras. Bruno revela que Alessandro descobriu seus negócios sujos na fábrica e teve que pagá-lo com os documentos. Graziella e Demétrio vão embora. Demétrio ameaça Bruno Gamboa de morte. Graziella chama Demétrio de inconsciente e diz que ele meteu eles em problemas graves e espera que isso sirva de lição, para que ele não cometa mais essas idiotices. Margarida informa Alessandro que uma senhora está o esperando na sala. Alessandro percebe que é Montserrat. Montserrat diz que veio vê-lo porque mudou de opinião em relação ao seu terreno. Ela diz que quer vender seu terreno o mais rápido possível. Montserrat pede que ele seja discreto e não avise sua família sobre isso. Alessandro fala que investigou e acha que o terreno vale aquilo. Montserrat aceita, mas fala que gostaria de ter o dinheiro em mãos. Eles fazem o acordo e depois Montserrat vai embora. Vitor elogia Montserrat para Alessandro. José Luiz vai ao local onde Bruno Gamboa trabalha e o encontra morto. A empregada chega e pensa que José Luiz matou seu patrão. Graziella visita Alessandro e diz que seu filho é muito impulsivo e cometeu a idiotice de entregar as escrituras da casa a um homem que o deu uma grande quantia em dinheiro. Mas hoje foram resgatar as escrituras e o cara disse que ele está com os documentos. Graziella suplica que Alessandro lhe devolva esses documentos. Ela fala que se seu marido souber de tudo, poderão se envolver em muitos problemas. Graziella fala que venderá uma de suas joias, mas precisa das escrituras de imediato. Alessandro diz que entregará as escrituras a ela, em troca da filha dela. José Luiz pede que a velha se acalme e avisa que acabou de chegar e encontrou o homem morto. Ele revela para a empregada que é cabo da marinha e, nesse momento, levarão o corpo de Bruno para as autoridades. Graziella fica surpresa e pergunta o que Alessandro quer com isso. Alessandro fala que conversou algumas vezes com Montserrat e está disposto a conhecê-la melhor e gostaria de ter algo a mais com ela. Graziella diz que precisa falar com seu marido e com sua própria filha, pois ela é muito rebelde. Alessandro diz que não quer que Montserrat seja pressionada. Graziella revela que existe um grande problema, que é por ele ser um bastardo. Graziella fala que gostaria de alguém melhor para sua filha Montserrat e não o filho de uma camponesa. Alessandro oferece pagar todas as dívidas da família Mendonça em troca de ser pretendente de Montserrat. Graziella diz que pode dar a resposta para ele daqui a alguns dias. Demétrio procura por algo. Carlota o vê e teme que ele está usando drogas. Demétrio pede que ela não entre no seu quarto sem bater. Ela diz que só queria a ajuda dele num favor. Demétrio pega a arma que escondeu e se lembra de quando discutiu com Bruno Gamboa e o assassinou com um disparo no coração. Demétrio esconde a arma. Enquanto isso, José Luiz detalha ao seu superior sobre como encontrou Bruno Gamboa. Capitão Robledo diz que não gosta nada dele ter aparecido no local do crime. José Luiz avisa que não teve nada a ver com o acontecido. Robledo pede que José Luiz faça tudo o que as autoridades pedirem, até que esse assunto se resolva. Carlota avisa Graziella que conseguiu uma maneira de Violeta recebê-las em casa mais tarde. Demétrio aparece e Graziella pede para ficar a sós com ele. Carlota decide escutar a conversa atrás da porta.
Montserrat a flagra. Graziella mostra para Demétrio as escrituras e diz que se Lauro tivesse descobrido que ele roubou as escrituras para dar a um agiota nojento, teria o expulsado de casa. Graziella fala que não seguirá o protegendo e fala que estão a ponto de ficar na ruína e se não encontrarem uma solução, perderão a fazenda e aquela casa. Demétrio pergunta como ela conseguiu as escrituras. Graziella fala que Alessandro lhe pediu para sair com Montserrat em troca das escrituras. Demétrio fala que esse é um ótimo negócio. Graziella fala que Alessandro é filho bastardo de Benjamim. Demétrio afirma que Alessandro está nadando em dinheiro. Dinheiro que poderá ajudar toda a família. Graziella segue se negando em permitir que Montserrat fique com um cara vulgar, na opinião dela. Ela fala que ele já se ofereceu em pagar todas as dívidas da família, em troca de aceitarem que ele seja pretendente de Montserrat. Demétrio pede que a mãe aceite. Graziella chama Demétrio de cínico e interesseiro. Alessandro e Vitor saem para comer. Vitor está surpreso e comenta que jamais pensou que a primeira coisa que ele fosse fazer com o dinheiro da herança seria comprar uma esposa. Ele fala que nem sabe por que fez isso, já que se sentiu humilhado por Graziella, mas a filha de Graziella o encanta e não deixou de pensar nela. Lauro também está almoçando. Ele vê Alessandro com Vitor e decide ir lá para cumprimentá-lo. Alessandro apresenta para Lauro seu amigo Vitor. Lauro fala que está comendo com um amigo por ali. Lauro pergunta como as pessoas de Água Azul o receberam. Alessandro fala que não teve tempo de conhecer tanta gente. Lauro fala que um jovem como ele precisa se distrair e não apenas trabalhar. Lauro fala que gostaria de convidá-lo para ir à sua casa tomar um café algum dia desses. Montserrat vai à praia para seu encontro do dia com José Luiz. José Luiz presta depoimento na delegacia de Água Azul. Ele percebe que não poderá ir ao encontro de Montserrat. Graziella e Carlota tomam um café com Violeta. Graziella fala que sua filha não deixou de chorar desde que Sebastião foi para Londres. Graziella propõe a Violeta de resolverem essa situação para que os filhos delas sejam felizes. Violeta fala que Sebastião já não está mais interessado em Montserrat, pois ela não é tão decente como ele pensava, e já está rolando boatos por aí de que ela está ficando com o outro. Violeta comenta que Graziella quer usá-los para sair da péssima situação econômica. Graziella fala que isso não é verdade. Já pela noite, José Luiz vai à praia em busca de Montserrat, mas ela já não está ali. Montserrat chega em casa e diz ao pai que saiu para caminhar. Lauro fala que Graziella saiu com Carlota, mas não sabe para onde. Lauro pergunta o motivo da tristeza dela. Montserrat fala que não é nada, mas Lauro insiste. Montserrat revela que tem vontade de ter um namorado para se casar. Lauro fala que quer isso para ela e muitos netos, mas ela não precisa ter pressa. Montserrat pergunta o que aconteceria se apaixonasse por alguém que fosse de uma situação econômica inferior à da deles. Lauro fala que não tem nada contra as pessoas honradas e trabalhadoras, mas ela é uma moça de boa família, por isso deveria se casar com alguém que pudesse dar a ela o mesmo nível de vida. Graziella e Carlota chegam e ela diz que tinha ido à igreja. Lauro chama Demétrio para conversar com ele. Lauro fala que se encontrou com Alessandro e o convidou para tomar um café. Lauro diz a Demétrio que é pai dele e se preocupa pela vida que ele tem levado, pois ele é um homem e não é bom que ele fique o dia todo sem fazer nada de proveito. Lauro fala que Demétrio não tem nenhum projeto de vida e quer ajudá-lo. Lauro comenta que falará com o capitão Robledo para que o receba na marinha. Demétrio afirma que não quer ser da marinha. Lauro fala que então ele terá que ir embora de casa. Graziella está envergonhada e comenta com Carlota que não entende de onde Violeta tirou que estão falando de Montserrat no povoado. Carlota fala que isso são invenções das pessoas. Demétrio avisa a mãe que seu pai o ameaçou, dizendo que se ele não entrar na marinha, sairá de casa. Demétrio fala que já tem 28 anos e não quer entrar mais na marinha. Montserrat pede que a tia lhe ajude a fazer uma torta de maçã, porque deu vontade de cozinhar.
Demétrio chora para Graziella e ela pede que ele consiga um trabalho para ajudar nas despesas de casa. Ela fala que estão tão mal que a alguma hora todos terão que trabalhar. Demétrio revela à mãe que é melhor que ela se apresse em aceitar a proposta de Alessandro, pois sua irmã já está saindo com um sujeito. Ele fala que no dia que ela pediu que ele seguisse Montserrat, a flagrou aos beijos com um cabo da marinha, chamado José Luiz Álvares. Tocam a campainha da casa de Montserrat. São os policiais. Eles dizem que estão procurando Demétrio Mendonça.